بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, o único sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a tradução deste livreto intitulado بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا. Que intelecto e que religião podem considerar os atentados, os ataques terroristas e a destruição como sendo uma forma de jihad? Livreto escrito pelo nobre Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidahullah ta'ala, e nos encontramos na tradução da história do debate entre Ibn Abbas radiyallahu anhuma e Al-Khawarij e os Khawarij. Então Ibn Abbas disse o seguinte: eu disse, isto é, Ibn Abbas diz que lhes disse, eu disse, isto é, Ibn Abbas, informem-me das razões da vossa hostilidade ao encontro de Ali, ao encontro do filho, do tio, do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e seu genro. E também a vossa hostilidade ao encontro de Al-Muhajirun e Al-Ansar. Então aqui Ibn Abbas se dirigiu a eles e lhes disse: informem-me das razões que vos levam à hostilidade ao encontro do filho do tio do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e seu genro. E este ponto também foi abordado em aulas anteriores, que é que Ali ibn Abi Talib, Ali radiyallahu anhu, é o filho do tio do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e é também o genro do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então aqui Ibn Abbas os questionou, lhes disse: qual é a razão da vossa hostilidade ao encontro de Ali e ao encontro de Al-Muhajirun e Al-Ansar? Isto é, de maneira resumida, qual é a razão da vossa hostilidade ao encontro dos companheiros, de todos os companheiros? Pois dissemos na aula anterior que não se encontrava com os Khawarij nenhum companheiro. Nenhum companheiro estava com eles. E pode ser interessante de voltar mais uma vez a repetir qual é o sentido de Al-Muhajirun e Al-Ansar. Al-Muhajirun são os companheiros da Meca e são aqueles que emigraram para Al-Madina. E Al-Ansar são os companheiros da Al-Madina que acolheram ou receberam os companheiros vindos da Meca e que defenderam o Islão. Mas penso que este ponto também foi realçado na aula anterior. Mas já ala kulli hal, não faz mal de repetir.
Voltamos à tradução daquilo que disse Ibn Abbas. Então eles responderam, depois desta questão lançada por Ibn Abbas aos Khawarij, que é qual é a razão da vossa hostilidade em relação aos Sahaba, então eles responderam. Isto é, os Khawarij disseram, há três coisas. Quer dizer que temos três razões. Há três coisas. Eu disse, isto é, Ibn Abbas lhes disse, quais são elas? Quais são essas três razões? Disseram, isto é, Al-Khawarij disseram, a primeira é que ele, isto é, Ali, tomou os homens como juízes naquilo que só pertence a Allah, sendo que Allah, subhanahu wa ta'ala, disse Inil hukmu illa lillah. O julgamento só pertence a Allah. O poder de julgar só pertence a Allah. Portanto, o julgamento não pertence aos homens nem aos juízes. Então Ibn Abbas aqui disse, esta é uma. Então esta é a primeira razão. Eles continuaram. A outra razão é que ele, isto é, Ali, combateu sem fazer prisioneiros. Nem pegar o despojo da guerra. Sendo assim, se aqueles que ele combateu eram descrentes, a sua captura e o seu despojo seriam legais. E se eles eram crentes, não seria legal de os combater. Esta é a segunda razão mencionada pelos Khawarij. Então Ibn Abbas disse, esta é a segunda. Qual é a terceira? Então os Khawarij disseram, ele, isto é, Ali, eliminou dele próprio ou apagou do seu nome o título ou a denominação de líder dos crentes. Então, ele é o líder dos descrentes. Então, ele é o líder dos descrentes. Então, esta é a terceira. Temos aqui três shubuhat, equívocos, três ambiguidades dos Khawarij. Três más compreensões dos textos sagrados. Estas três más compreensões, estes três erros, os levaram a combater Ali radiyallahu anhu e os outros companheiros. Estes três erros levaram os Khawarij a se revoltarem contra Ali e a combaterem Ali com os outros companheiros radiyallahu anhum. O primeiro erro e o primeiro equívoco é que dizem ou pretendem, e até este equívoco está presente entre eles até hoje em dia, que é que dizem que Ali tomou os homens como juízes naquilo que só pertence a Allah. A segunda é que ele combateu sem fazer prisioneiros, nem pegar o despojo da guerra. E o terceiro é que ele, radiyallahu anhu, tirou do seu nome a denominação de líder dos crentes. Depois Ibn Abbas disse o seguinte, depois de eles terem enumerado estas três razões, Ibn Abbas disse o seguinte, eu disse, vocês têm outra coisa a acrescentar? Ibn Abbas lhes disse, têm algo a mais? Têm outra coisa a acrescentar? Eles responderam, isto é suficiente. Os Khawarij responderam que estas três razões são suficientes.
Então Ibn Abbas, radiallahu anhuma, disse: aceitariam vocês que eu vos recite, vos leia do livro de Allah e da sunnah do seu profeta sallallahu alaihi wasallam aquilo que refutará o que vocês disseram? Reparem, aqui Ibn Abbas pergunta aos Khawarij: vocês aceitam que eu vos mencione evidências das duas fontes sagradas, que são o Alcorão, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, e a sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam? Será que vocês aceitam que eu tire destas duas fontes evidências que vão refutar aquilo que vocês pretendem, aquilo que vocês disseram? Eles responderam, isto é, Al-Khawarij, responderam sim. Então Ibn Abbas, radiallahu anhuma, disse, e aqui começa a refutação destas três shubuhat, destes três equívocos. Aqui começa a refutação de Ibn Abbas. Então Ibn Abbas disse: quanto ao facto de tomar os homens como juízes naquilo que só pertence a Allah, vou-vos recitar, vou-vos ler aquilo que demonstra que Allah subhanahu wa ta'ala delegou o seu julgamento aos homens. Vou-vos recitar aquilo que demonstra que Allah subhanahu wa ta'ala delegou o seu julgamento aos homens pelo valor de 4 dirham. Pelo valor de 4 dirham. Em relação a um coelho. Em relação a um coelho ou a outro tipo de caça. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. Então Ibn Abbas mencionou este versículo, que é o versículo número 95 de Surat Al-Ma'idah. Esta é a refutação do primeiro equívoco dos Khawarij. Um versículo de Allah subhanahu wa ta'ala que disse: ó vós que creram, não matem a caça enquanto estão em estado de sacralização. E aquele dentre vós que a mata, isto é, que mata a caça intencionalmente, que expie o seu erro, sacrificando o seu equivalente dentre os animais de rebanho, de acordo com o julgamento de duas pessoas justas dentre vós. Bom, este versículo fala de várias questões relacionadas com a jurisprudência, mais precisamente a peregrinação, isto é, al-Hajj, logo que a pessoa se encontra em estado de sacralização, que é que a pessoa que se encontra em estado de sacralização é-lhe proibido de caçar, é-lhe proibido de caçar. Então aquele que caça por erro, não intencionalmente, aquele que caça intencionalmente, não, eu disse por erro, mas enganei. Quer dizer, aquele que caça de maneira intencional, não o fez por erro, não o faz por erro. Então, aquele que o caça um animal, por exemplo, como é que vai fazer para expiar a expiação do seu erro?
é sacrificando o seu equivalente dentre os animais de rebanho, dentre os animais de rebanho. Imaginemos que, por exemplo, o peregrino, em estado de sacralização, caça uma lebre, caça um coelho selvagem que se encontra na floresta. Então, neste caso, que se encontra no deserto, por exemplo, neste caso, a expiação do seu erro, daquilo que fez, é de sacrificar um animal de rebanho idêntico àquele. Depois Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o julgamento de duas pessoas justas dentre vós. Quer dizer que aqueles que vão escolher o animal que é o equivalente da caça são duas pessoas justas dentre os muçulmanos. Por exemplo, neste caso, vão escolher, por exemplo, um coelho doméstico. Um coelho doméstico daqueles que são geralmente que se vendem geralmente, podemos dizer, nos talhos, ou que são criados pelas pessoas em suas casas a fim de os consumir. Isto é a refutação ao primeiro equívoco, que é que neste versículo vemos claramente que Allah subhanahu wa ta'ala delegou o seu julgamento a quem? A dois homens justos dentre os muçulmanos. Depois Ibn Abbas, depois de ter mencionado este versículo, disse: então vos peço por Allah. Aqui Ibn Abbas se diz aos Khawarij, lhes diz: então vos peço por Allah. Será que o julgamento dos homens em relação aos coelhos e à caça é melhor que o julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala dos homens sobre o sangue deles e da sua reconciliação? Será que o julgamento que Allah subhanahu wa ta'ala delegou aos homens em relação aos coelhos, em relação à caça, é melhor que o julgamento que Allah subhanahu wa ta'ala delegou aos homens sobre o sangue entre eles e sobre a sua reconciliação? Este ponto, para que possa ser compreendido de todos, necessita horas. Isto é, necessita que seja esclarecido a biografia de Ali e daquilo que se passou durante o seu califado. E, obviamente, não temos tempo para mencionar esse ponto, mas aqui se trata da reconciliação que ocorreu entre as-Sahaba, entre os companheiros, depois de terem tido uma divergência entre eles e, alhamdulillah, graças a Allah subhanahu wa ta'ala, pela graça de Allah subhanahu wa ta'ala, se reconciliaram. Depois Ibn Abbas disse: vocês sabem, isto é, vocês os Khawarij, vocês sabem perfeitamente que se Allah subhanahu wa ta'ala quisesse, teria julgado e não teria delegado o julgamento aos homens. Isto é a resposta ao primeiro equívoco dos Khawarij. Depois, Ibn Abbas acrescentou uma evidência, perdão. Quer dizer que aqui não se terminou ainda. Eu precipitei-me um pouco. Ibn Abbas mencionou uma segunda evidência. Mencionou este primeiro versículo e mencionou um segundo versículo
a fim de os refutar completamente. E este segundo versículo, يقول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوافق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido do versículo número 35 de Surat An-Nisa: e se temem, e aqui Allah subhanahu wa ta'ala disse acerca da mulher e do seu marido. Quer dizer que aqui o tema, se podemos dizer, o sentido deste versículo é acerca da mulher e do seu marido. A esposa e o esposo. É acerca de um casal. Allah subhanahu wa ta'ala disse: e se temem um desacordo entre ambos, isto é, entre o homem e a mulher, entre o casal, enviem um mediador da sua família a ela e um mediador da sua família a ele. Se ambos desejam a reconciliação, Allah estabelecerá a concórdia entre eles, entre ambos. Por certo, Allah é omnisciente e perfeitamente conhecedor. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala fez do julgamento dos homens uma tradição segura, confiável. Será que tenho razão? Eles responderam sim. Então Ibn Abbas, depois de ter mencionado este versículo, disse, portanto, Allah subhanahu wa ta'ala fez do julgamento dos homens uma tradição segura e confiável, como vimos no primeiro versículo e como vimos também neste versículo. E neste versículo, volto atrás, Allah subhanahu wa ta'ala nos diz que se um casal teme a discórdia entre eles, quer dizer que estão em desacordo, então nesse caso Allah subhanahu wa ta'ala deu a solução. A solução é que a mulher tome um mediador da sua família e que o homem tome um mediador da sua família a ele, e que se encontrem, se reúnem e que tentem esclarecer e reconciliar o casal em caso de desacórdia, a fim de estabelecer o acordo entre eles. Então vemos aqui claramente que Allah subhanahu wa ta'ala delegou a estes dois mediadores, da parte da mulher como do homem, delegou o seu julgamento. Então vemos aqui sem dúvida alguma que isso é permitido. Então Ibn Abbas, depois de ter mencionado estas duas evidências e depois de ter refutado este erro, lhes disse: será que tenho razão? Perguntou aos Khawarij: será que tenho razão? Eles responderam sim. Reparem este primeiro equívoco. Ibn Abbas refutou este equívoco. No final perguntou se tinha razão e eles responderam que sim. Quer dizer que a primeira razão que eles tinham mencionado foi destruída completamente. Ficamos por aqui e bi'idhnillahi ta'ala iremos na próxima aula ler o resto da refutação de Ibn Abbas radiyallahu anhuma aos equívocos dos Khawarij. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.